Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e se você tem dificuldade na hora de dividir o seu texto em parágrafos, hoje você vai entender um pouco melhor como funciona essa divisão. Um bom jeito da gente pensar no parágrafo é como uma unidade de sentido dentro do texto. Assim como a gente tem o capítulo como uma unidade de sentido num livro, ou a cena como uma unidade de sentido dentro do capítulo, você tem o parágrafo também como uma unidade. Quando a gente lê um parágrafo de um texto, nesse parágrafo a gente já consegue identificar um sentido e um assunto. E dentro do parágrafo a gente tem outras unidades que são as frases. Então, assim como uma frase não é simplesmente um monte de palavra solta, e sim uma combinação de palavras que tem um sentido, então a frase é uma unidade de sentido, o parágrafo ele não é só um conjunto de frases soltas. Essas frases elas são conectadas para formar uma coesão, e aí você tem, então, essas frases formando um parágrafo que é então, uma unidade de sentido dentro de um texto. Para a gente entender melhor, então, isso daí, essa ideia do parágrafo como unidade, eu separei 3 trechos de 3 livros para a gente analisar os parágrafos. O primeiro exemplo é do livro Os Dois Mundos, de Astrid Jones, da A.S. King. É quarta-feira, dia da revista literária. Justin e Christina estão 10 minutos atrasados. Eles sempre estão 10 minutos atrasados. Isso não me incomoda. Já aprendi a esperar por este tipo de coisa. E se não me enviarem textos, sempre posso trabalhar no layout ou nos anúncios, ou apenas me sentar e ler um livro. Justin e Christina têm várias coisas para fazer depois da aula, mas eu só tenho a revista literária. Quando os dois finalmente chegam, passam pela porta de mãos dadas e rindo. Justin está com sua câmera digital no pescoço como sempre, e Christina está usando uma calça de yoga e um moletom da Universidade de Yale grande demais para ela. Seu cabelo está amarrado para trás em um rabo de cavalo. Então, nesse caso, a gente tem 2 parágrafos, um seguido do outro, né? E por que são 2 parágrafos? Porque a autora fez essa divisão de parágrafos para narrar esse trecho. A abertura do primeiro parágrafo é a narradora, que é uma narradora personagem, falando sobre a revista literária da qual ela participa junto com esses 2 outros personagens que ela cita, que são Justin e a Christina. Nesse parágrafo a gente tem a informação da revista, de como funciona, de como ela e os amigos trabalham nessa revista. Então a gente consegue identificar um assunto nesse parágrafo e as informações que o parágrafo dá, todas elas têm a ver com esse assunto que é a revista literária. Além disso, esse parágrafo não está narrando um período de tempo, ele está narrando algo que acontece com frequência. Já no próximo parágrafo, que se inicia com quando os dois finalmente chegam, passam pela porta de mãos dadas e rindo, e aí ela descreve a aparência desses amigos dela, do Justin e da Christina. Nesse parágrafo, a gente vê que ela não está mais falando sobre o trabalho da revista. Esse parágrafo está narrando uma ação e descrevendo os personagens. Essas coisas específicas são o que esse parágrafo está fazendo, enquanto o parágrafo anterior fez uma outra coisa que é relacionada, né? Porque os parágrafos de um texto têm relação um com o outro, mas você consegue perceber que eles estão falando de coisas diferentes. Só que agora vamos lá. Isso significa que toda vez que você, no seu texto, se deparar com uma situação parecida com a desse livro, você vai ter que dividir essa sua narração em 2 parágrafos. Isso significa que a autora não poderia ter feito diferente? Não, não significa. Assim como eu falei no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que na minha opinião é um dos vídeos mais importantes do canal, a arte não tem regras, a literatura não tem regras. No caso de regras, tipo assim, é proibido fazer isso, é obrigatório fazer isso. Nada é obrigatório e nada é proibido na literatura, e a divisão de parágrafos ela é, de certa forma, subjetiva. Mas o parágrafo ele tem uma função e aqui a gente vê como ele está funcionando nesse texto. O próximo exemplo é do livro A Maçã no Escuro, da Clarice Lispector. Esta história começa numa noite de março tão escura quanto é a noite enquanto se dorme. O modo como, tranquilo, o tempo decorria era a lua altíssima passando pelo céu. Até que mais profundamente tarde também a lua desapareceu. Nada agora diferenciava o sono de Martin do lento jardim sem lua. Quando um homem dormia tão no fundo, passava a não ser mais do que aquela árvore de pé ou o pulo do sapo no escuro. Algumas árvores haviam ali crescido, com enraizado vagar, até atingir o alto das próprias copas e o limite de seu destino. Outras já haviam saído da terra em bruscos tufos. Os canteiros tinham uma ordem que procurava concentradamente servir a uma simetria.
Se esta era discernível do alto da sacada do grande hotel, uma pessoa estando ao nível dos canteiros não descobria essa ordem. Entre os canteiros, o caminho se pormenorizava em pequenas pedras talhadas. Esse é o começo do livro. A gente tem então os 3 primeiros parágrafos, e cada parágrafo também você consegue reconhecer nesses parágrafos um sentido, e você consegue reconhecer uma unidade, você consegue reconhecer um assunto em cada parágrafo. Então, no primeiro parágrafo, a gente tem o narrador descrevendo a noite, dizendo que a história se passa numa noite tal, e a noite era daquele jeito que está sendo descrito. O escuro, o tempo, a lua, a gente tem uma formação de um clima aqui, e o narrador dizendo que é aqui que a história começa, nesse ambiente. Já no segundo parágrafo, que começa "Nada agora diferenciava o sono de Martin do lento jardim sem lua", a gente tem a introdução do personagem. Então a gente consegue ver que no primeiro parágrafo a gente tem a introdução do ambiente, no segundo parágrafo a introdução do personagem, e o segundo parágrafo, mesmo introduzindo o personagem, ele ainda tem uma continuidade daquela descrição do ambiente, porque, como eu falei, os parágrafos eles se continuam, né? Eles têm relação um com o outro, porque um texto ele tem a coesão, né? No terceiro parágrafo, o narrador ele continua a descrever esse ambiente, introduzindo mais algumas informações. Por exemplo, ele fala do hotel, e como o parágrafo anterior introduziu que existe uma pessoa ali dormindo nesse ambiente, e agora o terceiro parágrafo fala de um hotel, do alto da sacada do hotel, você vê a relação então entre um parágrafo e outro, e você vê novos elementos surgindo na ambientação da história. Então a gente consegue perceber cada parágrafo como uma unidade. E, de novo, a Clarice Lispector não foi obrigada a escrever esse trecho em 3 parágrafos. Se ela quisesse, ela poderia ter botado um parágrafo só, ou então 2 parágrafos, porque não é absoluto esse negócio de divisão em parágrafos, né? Não tem regras absolutas para isso, mas o parágrafo está sendo usado na função dele, que é fazer essa certa separação em 3 unidades nesse trecho aqui. Vamos agora para um terceiro e último exemplo de uso de parágrafo, que é do conto Os Mortos, do James Joyce. Ela parou, afogada em soluços, e, dominada pela emoção, se atirou com o rosto para baixo sobre a cama, soluçando na colcha. Gabriel segurou-lhe a mão ainda por um momento, irresoluto, e então, com receio de estar se intrometendo em sua dor, deixou que a mão caísse delicadamente e foi quieta até a janela. Ela dormia pesado. Gabriel, apoiado no cotovelo, ficou alguns momentos olhando sem ressentimento seu cabelo emaranhado e a boca entreaberta, ouvindo-lhe o alento profundo. Então ela tivera aquele romance na vida. Um homem morreu por ela. Mal lhe doía agora pensar no mísero papel que ele, seu marido, tivera na vida dela. Ele a olhava dormir como se ela e ele nunca tivessem vivido juntos como marido e mulher. Seus olhos curiosos repousaram longamente no rosto e no cabelo dela, e enquanto pensava no que ela teria sido naquele tempo, no tempo de sua primeira beleza de menina, uma estranha pena dela, amistosa, adentrou-lhe a alma. Ele não gostava de dizer nem para si próprio que o rosto dela não era mais lindo, mas sabia que não era mais o rosto que fizera Michael Furry encarar a morte. Aqui a gente tem 3 parágrafos, e é um caso interessante que talvez você já tenha visto em alguns outros livros, porque muitos autores já fizeram isso, que é um parágrafo, no caso, o segundo parágrafo desse trecho que eu li, só tem uma frase. Então, nesse caso, nesse trecho dos mortos, a gente tem o primeiro parágrafo narrando uma ação, que é a ação da mulher. Aí o segundo parágrafo, ele diz assim: ela dormia pesado, que é a coisa que o cara percebeu ao olhar pra ela, ao segurar a mão dela. E o parágrafo seguinte é esse cara, o Gabriel, olhando pra mulher dormindo e pensando nas coisas que ela tinha acabado de falar pra ele, porque esse trecho é logo depois de um diálogo entre eles. Então, de novo, cada parágrafo, ele funciona como uma unidade de sentido. Cada parágrafo ele tem um objetivo e você pode identificar lá um assunto em cada parágrafo. Esse segundo parágrafo, que é o parágrafo, a frase isolada, né? Normalmente, quando os autores fazem isso, é para chamar a atenção justamente para essa frase, aumentando o impacto dramático dela. No caso desse conto aqui, o fato da mulher estar dormindo pesado logo depois de ter deitado na cama chorando é uma coisa inusitada nesse contexto. Então, quando o leitor se depara com essa frase, o leitor percebe com mais impacto o quão forte foi a reação sentimental dessa personagem ao diálogo que veio logo antes desse trecho. Então, nesses 3 exemplos, a gente pode ver
que a divisão em parágrafos num texto literário ela é subjetiva, porque ela não vai depender de regras gramaticais objetivas e concretas, como, por exemplo, é o uso da vírgula, sabe? A divisão em parágrafo ela vai depender do sentido do texto. Por isso, a divisão em parágrafos pode levar em conta critérios como, por exemplo, a preferência do autor ou o estilo do autor. É comum você ver gente dizendo que é melhor evitar parágrafos muito grandes, mas o legal da literatura é que a sua história, as suas regras, então você pode botar parágrafos do tamanho que você quiser. E isso é muito válido, autores como Virginia Woolf, Philip Roth fizeram parágrafos gigantes, assim como também é super válido você fazer parágrafos curtinhos, de 3, 2 linhas, 1 linha, como por exemplo Eduardo Galeano, você lê o livro Mulheres dele, os textos lá têm parágrafos curtíssimos. E também não tem problema nenhum você botar, por exemplo, um parágrafo de 20 linhas seguido por um parágrafo de 2 linhas. Você pode encontrar exemplos disso no Walter Hugo Mãe, na Hilda Hilst. Você sempre vai ter na literatura exemplos de autores que fizeram várias coisas diferentes em comparação um com o outro, né? A literatura é uma coisa bem versátil. O importante, então, na hora de você pensar em dividir o seu texto em parágrafos, é você pensar no parágrafo como uma unidade de sentido. Outra coisa que pode influenciar a divisão dos seus parágrafos é a velocidade que você pretende dar ao seu texto. Ou seja, se você quer criar uma narrativa que passe para o leitor a sensação de lentidão, ou se você quer criar uma narrativa que passe uma sensação de rapidez, de dinamismo. Eu falo mais disso no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que é sobre narrativa lenta versus rápida. E agora você me diz aí nos comentários como você faz a divisão do seu texto em parágrafos, o que você leva em conta. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, pode ler meus textos nos links que tem aqui na descrição do vídeo e outras coisas assim, outros links, vários links. E até a próxima!